lá a gente tem a função de oficial de operações. Os batalhões... Aqui também tem. Os batalhões mais complicados não são todos que tem essa função. Alguns até o oficial de dia ele é dividido com o oficial de operações. Tem operação, o cara vira oficial de operações. Quando não tem operação, ele fica só supervisionando ali o policial ali do policiamento ordinário mesmo. Mas nos batalhões mais complicados, 14, 16, 7º, que é São Gonçalo, Niterói, 12º Batalhão, o 41, que é o Batalhão de Irajá, que hoje a gente teve até o meu veterano que foi baleado na mão, o Capitão Bank, foi baleado hoje na mão. Foi apreendido 6 ou 7 fuzis hoje. E até foi um exemplo bom aqui de dar, que eu peguei agora aqui na mente. Um capitão, já meu veterano, que foi baleado na mão porque estava operando. Isso é normal lá, isso é normal. Oficiais até mais antigos do que o veterano já baleados aí. Então, no Rio, isso é costumeiro. Não é raro de você ver oficial operando, não. Isso aí eu posso te garantir. Então, esses batalhões mais operacionais, eles têm um oficial de 24 horas só para operação. E quase sempre, ali, até por uma questão de diretriz da corporação, quase sempre não se opera à noite, até por conta de risco, volta ao trabalho, horário noturno. No Rio de Janeiro a gente tem uma complicação da geografia do terreno, que são relevos e muita área de mata, então fica difícil operar nessas localidades e às vezes até sem qualquer tipo de dano colateral. Então a corporação evita, a não ser que seja... Tem um policial que foi feito refém, foi levado para o interior da comunidade. Tem um refém lá dentro. Tem um motorista de táxi que foi feito refém e foi levado para dentro da comunidade. A polícia vai e entra. Mas fora isso, para fazer operação rotineira, não se entra à noite, mas o oficial tá lá. O oficial dorme no batalhão. O oficial de operações. Até o STF proibiu a galera de fazer a operação, né? A gente pode até comentar sobre isso depois mais pra frente, se você quiser aí da DPF, não tem problema de falar disso não. Deus me livre falar do STF aqui. O canal é teu mesmo, não vai me grampear. Deus me livre, vai que cai aí, tudo aí. Deixa eu perguntar ao senhor, o senhor trabalhou na UPP, né? E eu perguntar assim, aquele primeiro momento a gente viu que, na opinião do senhor, funcionava aquele tipo de policiamento e por que fracassou? Porque começou a cair? Então, vamos lá. Tem vários conceitos, né? Tem vários vertentes aí para essa questão. Uma coisa eu posso te falar, quando ela foi criada em 2008, funcionava. Funcionava e tem até uma ocorrência que alguns colegas meus fizeram junto comigo também, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande. Era a época do filme Tropa de Elite, 2008 ali. A gente recruta, então todo mundo querendo fazer ocorrência, todo mundo vibrando. Pô, e cara, tu não via uma arma dentro da comunidade. Você não via arma aqui na comunidade. Eu não tô falando isso para proteger a corporação nem nada não, porque eu vivenciei lá. Eu tava lá dentro, eu fui soldado lá, então eu via que o projeto de fato funcionava. Questão de parte social, os policiais davam aula de jiu-jitsu, judô, isso ainda acontece em algumas comunidades até hoje, mas já não com aquela abertura que o policial, que era professor, tinha de andar em qualquer comunidade. Hoje já não mais, ele dá aula na própria sede. Antigamente não, pegava a Associação dos Moradores, o cara botava o tatame lá e fazia lá mesmo o dojo, e a gente via essa questão funcionando. Então, para você fazer uma ocorrência com 10 trouxinhas de maconha, cara, tu tinha que suar a camisa de verdade. Porque a gente que tava querendo fazer ocorrência, mostrando serviço, a gente veio a polícia para fazer ocorrência e tal. Pega e fazer incursão, né? Ali. Exatamente. Vocês no gás, tudo novinho, né? Sim, querendo fazer. E não tinha. Aonde a gente estava muito bem policiado ali, pela questão de... Ali tinha 2 vertentes para o policiamento, né? Era pegar os recrutas, isso era a diretriz da época, porque eram policiais que não tinham vícios ainda, malefícios dentro da corporação, então pegava os caras que vinham de fora, e a outra era que você enxertava os policiais dentro de uma comunidade. Então você, na verdade, o que você introduzia ali naquela região? Você tomava a região pela quantidade de policiais que você botava lá dentro. A cada beco, você tendo 2 policiais, meu irmão, o cara não vai bancar de sair de pistola ali para dar uma pescoçada, como a gente fala lá no Rio. Então, de fato, funcionava. Tanto é que o projeto é de 2008. Começou a desgringolar no final de 2013, que foi o primeiro policial baleado.
Então a gente ficou 4 anos dentro de comunidades como o Complexo do Alemão, ser um policial não é vitimado não, assim, com fatalidade, ser um policial baleado. Mas você acha que fracassou porque eles começaram a estender sem efetivo adequado? Então, isso é fato que aconteceu isso, acho que chegaram a ter 39 UPPs. Com um efetivo bem... Com praticamente o mesmo efetivo. Vinha um pouquinho de policiais de acordo com a demanda, e aí já é um outro cenário que não foi só pela questão governamental, mas pela questão financeira que o Estado passava. O período de responsabilidade fiscal, o Rio de Janeiro está sem fazer concurso para PM desde 2014. Caramba. Isso nunca aconteceu. Então são 8 anos. A polícia tem uma defasagem de cerca de 1.200, 1.300 homens por ano. Então só aí tu bota 10 mil que a polícia perdeu de 2014 para cá. E fora os policiais que se aposentam e tal, tem policiais, eu acho que tem cerca de 3 mil policiais já prontos para ir embora. A hora que eles quiserem ir, eles já tem tempo para reserva, para ir para reserva remunerada. Então todas essas questões prejudicaram o bom andamento da UPP também. Mas a gente teve a aceleração, né, do crime ali, vamos dizer assim, da predisposição do crime em fazer o crime acontecer. Porque lá no Rio, essa é a situação ímpar do criminoso daqui. O vagabundo de lá ele é mais folgado do que o daqui. Ele testa mais o sistema. Isso é um fato. Lá eles são mais preponderantes na questão do cometimento do crime do que aqui. Mas também eles têm um poder aquisitivo muito maior. Sim, eu não sei se é só isso, né? Porque eu acho que é uma conjunção, é um conjunto de fatores. Então, eles foram testando o sistema devagarinho. E, assim, a polícia deu uma pancada neles gigantesca com a UPP, né, cara? E foi na maior facção de lá. Então, assim, eles perderam completamente o norte. E eles demoram um tempo para recuperar, para tentar fazer a gestão disso tudo como está. Então... E ele vai testando, né? Sim. Entra num beco. Vamos ver se dá aqui. Aqui dá. E como é que a gente faz? Porra, agora a gente não consegue vender uma droga aqui. Então bota um estica, que é o que a gente estica, é a função que a gente chama do cara que vai entregar a droga pro viciado. Eu vi no filme, né? Não tava com a estica dele e eu fiquei sem entender. Aí o cara desce de moto, dá a droga pro cara, pega o dinheiro, o cara sobe só com dinheiro, não sobe com a droga. Quando o policial aborda o cara tá limpo, não tem nada. Então eles tiram a droga da comunidade para poder vender, às vezes na porta da comunidade ou na rua de acesso à comunidade. Não tinha mais viciado dentro Mas o tráfico sempre houve, porque o tráfico é uma coisa que... Onde houver viciado, vai ter o tráfico, isso aí é fato. É relação de consumo. Se você tiver alguém para comprar, você vai ter alguém para vender. Isso é fato. Qualquer coisa, que seja lícita ou ilícita, se você tiver alguém para consumir, você vai ter o originário daquele destinatário ali. Não, eu vejo muita gente criticando a polícia ou criticando a violência, né? Inclusive a gente vê no filme Tropa de Elite como referência, mas o cara compra a cocaína dele. É o mesmo cara que critica, mas ele vai lá e compra a cocaína, né? Vai lá e financia, de certa forma, o crime. Sim. Mas quando ele é vítima desse sistema, ele não consegue ver a cadeia, né, interligada, porque a compra da droga para ele ficou passado como uma briga, como uma guerra às drogas, que era para ser liberada, não sei o quê. Mas aquilo alimenta toda uma cadeia de crime, né? Financia outros crimes, né? E aí, o senhor está lá na UPP, né? Sim. Eu interrompi. Não, pode falar. Não, a gente sempre fala da questão da UPP, se entrou os outros equipamentos sociais, ou se entrou só a polícia, né? Se entrou a... Então, no início, o que eu percebi ali? Foi meio que uma jogada de marketing, é óbvio que foi uma questão política ali, da época do ex-governador Sérgio Cabral, mas... foi uma questão financeira também. Não por conta do exercício ali da governança do Sérgio Cabral, mas por interesses das concessionárias que antes não entravam ali. Por exemplo, a Light. A quantidade de gatos que tinham numa comunidade dessa aí, era absurda. A Rocinha tem quase 500 mil de pessoas que vivem dentro da Rocinha. Imagina a quantidade de dinheiro que você deixa de produzir ali por quantidade de gato. Tu tá entendendo o que eu tô falando? A mesma coisa a SEDAI, que é a nossa... Hoje é Rio Águas, né?
que ela foi privatizada. Privatizaram. Quantidade de gatos que tinha no encanamento. Você sobe favela, você vê uma tubulação de 20 milímetros, meu irmão, e é só aquele Tzinho indo pras casas. Meu irmão, é muito, muito. Se tirar uma foto, assim, às vezes tem 100 desse, um no lado do outro, assim, tudo, cada um indo pra uma casa. Aquilo ali é água desviada. Quantidade de dinheiro que as concessionárias deixam de arrecadar. Isso foi feito também, foi levado a parte social, mas a gente vê constantemente, porra, cara da Light pra caramba em cima de poste, tirando gato, botando um relógio na casa do. E a galera? Alguns não aceitavam muito bem, né? Mas eu acho que o pacote foi mais proveitoso do que o benefício. Então, assim, a gente não via muita contrariedade da população com a gente ali, não, ali dentro. O que eu via era que não tinha muita amistosidade pela desconfiança dos moradores até onde aquilo ia. O cara não queria apertar a mão do policial ali com medo do policial amanhã ou depois ir embora, acabar o PP e o cara ter que se... E dizer, isso aí é amiguinho do polícia, né? Exatamente. Então, isso a gente percebia no cotidiano ali. Mas isso que o senhor está trazendo aqui, no Perco Raciocínio, de certa forma colabora com o meu pensamento. Porque muitos teóricos falam que repressão não funciona, né? E quando a polícia entrou lá, né, ocupou o espaço completamente, né, não deixou o vácuo de poder, existia espaço para entrar educação, Sim. entrar outras coisas. E o pessoal fala, não, mas o que tem que ter é educação primeiro. Eu acho assim que a curto prazo o que funciona é você colocar muita polícia na rua, velho. É ocupar os espaços. Porque se você não tiver uma diretriz de comando, se você não tiver uma estabilidade de segurança, ninguém vai à aula. Ninguém vai. O que o Estado fez nessa época aí, até por uma questão populista também? Começou a colocar vários colégios da prefeitura, do Estado eu não vejo muito não, da prefeitura eu vejo muito, dentro da comunidade. Que antes não tinha. Antes não tinha. Muitos colégios grandes, que a gente chama de Brizolão lá, que o Brizola que começou com... O ex-governador Leonel Brizola, já falecido, ele começou com essa questão dos colégios grandes e tal, para abarcar mais estudantes. E ele colocou dentro das comunidades. Isso tem um bônus, que é a facilidade do cara ir para a escola, sem precisar de um transporte urbano, mas também tem um ônus, que é o quê? Todo benefício que você dá, de certa maneira, pela ótica que você vê, ela tem um viés de prejuízo para a polícia. Ela tem algo que vai atrapalhar na tese, na argumentação, a operação da polícia. O colégio é uma delas. Hoje em dia, você não pode operar em horários que a criança está dentro do colégio. E é assim, só dentro do Complexo da Maré, um no lado do outro, acho que são 7 ou 8 colégios dentro da Maré. Então, a polícia muitas das vezes aí toma uma pressão porque foi cancelada a aula de amanhã, porque a polícia está ocupando. Por exemplo, hoje o BAC entrou lá, pegou mais de 1 tonelada. Eu acho que na verdade foram 2. Hoje no Complexo da Maré. Eu compartilhei lá no meu Instagram. Teve fuzil apreendido, teve, infelizmente, óbito por parte de marginais, 6 ou 7 fuzis apreendidos. E isso aí, cara, é uma coisa que você tem que fazer, que a gente chama lá no Rio de Janeiro de baixar o mato, né? Muita gente fala que a gente tá enxugando gelo, vocês são robozinho do Estado e tal. Mas, pô, se a gente não ficar enxugando aquele gelo ali, aquela água vai descer e vai inundar ali a parte do gelo que tá ali. Então, até por conta da situação da DPF também, vamos dizer assim, da dificuldade de operar no Rio de Janeiro, a gente viu um preparo quando a gente foi entrar para a comunidade muito mais agressivo do tráfico, porque é aquela questão, se ele tem a certeza que você não vai entrar, ele fica mais relaxado. Você pode até não entrar, mas você está fomentando a dúvida em cima dele. Ele a todo momento ele está sendo colocado à prova ali, ele tem que mandar o aviãozinho dele lá embaixo, né, o visão dele, para ver se tem alguma viatura passando, se tem algum blindado passando. A partir do momento que você cria um factoide, uma lei, algo escrito no ordenamento jurídico, que não vou dizer que impeça, mas que dificulte muito a realização da operação, esse cara fica tranquilo para reordenar a estrutura dele, o quadro de homens dele, o quadro de material bélico dele. Isso tudo acontece na favela do Rio de Janeiro. A geografia,
ela é muito preponderante, ela é, assim, para quem tá operando. E ela tem uma geografia que ela é diferente de tudo, porque ela é modificada com uma rapidez e uma velocidade muito grande. Então, uma rua que antes o blindado passava, ele não passa mais, a rua foi estreita. Uma rua que não tinha barricada, hoje tem uma barricada. Isso em questões de semanas. Imagina há meses como a gente ficou sem operar no Rio de Janeiro. Então, assim, se deu um balão de oxigênio para quem estava precisando do oxigênio. E aí, quando a polícia foi entrar, cara, eles estavam muito mais bem armados, mais preparados para receber a gente do que anteriormente. Não que antes a gente entrava com a moleza e tal, não é isso que eu tô falando. Mas que a gente notou uma dificuldade. E o que eu acho que tem que fazer, cara... Isso você tá falando na questão da proibição. Na verdade, ela não foi proibida. A letra fria da lei, ela é um pouco subjetiva. Você tem que pedir uma autorização, justificar. Assim, o que ela coloca como a palavra-chave dela é que ela fala que tem que ser algo que seja fora da normalidade. Não é essa palavra, tem uma palavra específica, mas que tem esse sentido. Tem que ser algo que é fora da normalidade. O que é fora da normalidade, de repente, para o juiz que possa ter feito essa lei, é diferente do que é normal para mim dentro da comunidade. Concorda com isso? Para mim, eu, Rafael, cidadão, um cara dentro da favela de fuzil, um armamento de guerra, para mim é uma anormalidade. Não é normal. Por mais que tenha muito no Rio de Janeiro, não é normal. Se tem muito, tá errado, tá muito errado. Então, eu não tenho que fazer algo para maximizar isso, e sim diminuir. E ela dificulta, porque o que é normal para mim pode não ser para o juiz. E é subjetiva essa palavra. Então, se ele achar que não é anormal para ele, tu vai responder a um abuso de autoridade. Você está descumprindo uma ordem manifestamente legal ali de um juiz togado. Então, isso dificultou a nossa entrada, né? Mas a polícia vem realizando agora... Eu gosto de analisar as coisas, sabe? E eu estava analisando na época, foi por causa de uma operação que a PM tinha feito, e colocaram um vídeo que tinha um cara com a roupa camuflada entrando assim como se fosse uma favela, mas o vídeo nem era do Rio de Janeiro. Não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo. O cara entrava na casa e executava as pessoas. Não vi, não. Mas não era policial, não era do Rio de Janeiro, e chegou lá no STF esse vídeo como se fosse... Mas ele era policial, pelo menos, de outro estado? Não era. Os caras botaram a farda da polícia... Como se fosse um miliciano. Não, eles botaram realmente a farda da polícia como se fosse polícia. De bora, polícia, abre a porta. Mas você percebe que o sotaque não é do Rio. Sim. Você, enfim, e mandaram o vídeo pra lá e misturaram com os vídeos da operação. E pra mim, que sou ministro, não, tá acontecendo no Rio, pô, um absurdo, a polícia ela tá matando pobre. Aí vai e proíbe. Na época eu vi, porque esses vídeos também chegaram aqui dizendo que era no Rio de Janeiro. E dá pra perceber que não é no Rio de Janeiro. Jamais a PM do Rio de Janeiro usa aquele tipo de fardamento, que era o fardamento típico do vídeo. Que foi o que aconteceu também com a questão dos helicópteros. Sim, né? Sim. Porque o helicóptero, ele evita danos. Sim, com certeza. Né? Ele não tá lá de cima atirando no pessoal. Só que o cara que tá na barricada com um fuzil, quando ele vê o helicóptero, o cara vai sair. E aí a tropa consegue... Na verdade, por exemplo, o batalhão de choque opera muito assim. É uma tropa que a gente fala, uma tropa de guerra urbana pesada. Vão com muitos homens. Isso impacta psicologicamente. Pô, você é psicólogo, tô falando com a pessoa certa aqui sobre isso. Isso impacta diretamente no outro lado do crime ali. O cara, quando vê que tu tá entrando só de pistola e tá entrando cada um homem de fuzil, porra, com a viatura preta, com farda diferente, com blindado. O helicóptero lá em cima. Com o helicóptero rodando. É diferente. Assim, a vontade dele é diminuída porque ele sabe que o risco dele sofrer uma baixa é maior. Então, quando você bota um aparato muito grande, por incrível que pareça, pô, tá armando uma guerra, helicóptero me acordou aqui, 2 helicópteros blindados passando. Na verdade é o contrário, é para que não tenha reação. Lá eles operam muito com a questão de
de laje. Eles ficam muito nas lajes, lá é muita favela sem a parte de cima, muita casa dentro da favela sem a parte de cima da telha. Às vezes ficam soltando pipa ali e tal, e ficam os sentinelas ali, ficam uns soldados ali em cima para quando você estiver entrando no beco, ele está com calica, né, que a gente chama de calica, mas é granada, é uma granada caseira que eles fazem. E eles ficam muito em cima da laje. Então, o helicóptero blindado é justamente para tirar essa posição deles e a tropa de terra para poder entrar com mais segurança e rapidez. Porque quanto mais rápido a polícia tomar a comunidade, menor é o índice de você ter um efeito colateral. Então, na verdade, as pessoas não entendem. Falam que o helicóptero é desnecessário, que não precisa. Eu lembro que na primeira proibição que teve, 2016 ou 2017, da aeronave, antes de situação de Covid, tem um delegado lá que é bem conhecido, o Dr. Cury. Até mandar um abraço para ele, é um cara que opera bastante, o cara gosta mesmo da atividade policial. E na época, se eu não me engano, ele era o diretor das especializadas da Polícia Civil do Rio. Ele falou, a Polícia Civil do Rio, enquanto tiver a proibição das aeronaves sobrevoarem, a gente não opera mais. E aí eu deixo a responsabilidade com quem de direito. Se a gente tiver uma queda acentuada de número de operações ou de repercussões positivas por conta disso, eu estou dando aqui o meu alegado porque é necessário. Eu sou o técnico da pasta e estou dizendo que é necessário a aeronave para atividade policial. E foi isso. Então ele logo depois disso foi aceito de novo, mas ficou sempre naquela questão de pode, não pode, pode, não pode. E isso vai ensejando uma instabilidade jurídica para o policial que é terrível, cara. Porque o policial, ele é como se fosse um jogador de futebol, né? Eu vou fazer aqui uma analogia. O atacante, ele não pode ter medo de chutar pro gol, senão ele não vai fazer gol, pô. Você tem milésimos de segundos para você reagir, às vezes, para evitar a sua morte. E se o policial ficar ponderando muito, ai meu Deus do céu, dá pra dar ou não dá? E agora? E caramba, é arma ou não é? O que eu vou fazer? Aquele milésimo de segundo é necessário ali pra vida do policial ser ceifada. Então o policial, ele tem que ter uma estabilidade jurídica, ele tem que ter um foco no que ele vai fazer, um direcionamento muito grande, cara. Porque esse time, esse medo, vamos dizer assim, eu vou dizer até a palavra medo para ficar mais radical. Esse medo que o policial tem, às vezes, de efetuar um disparo que é necessário. Um disparo que está lá, tem as excludentes de ilicitude lá constituídas dentro do Código Penal. Se o cara fica com esse receio de fazer o que tem que ser feito, muitas das vezes ele perde a eficiência dele ali, a eficiência e a eficácia naquela determinada ação por conta disso. Então, essas coisas, além de atrapalhar não só a instituição como um todo, ela gera uma insatisfação, um desânimo muito grande na tropa e a ausência da retaguarda jurídica, que para mim, para o policial, é fundamental. O policial, ele tem que ter a certeza que, se ele fizer o certo, ele tem que responder, porque a excludente de ilicitude é uma excludente de ilicitude, de culpabilidade. Por exemplo, a legítima defesa é uma excludente de culpabilidade. O cara vai responder, mas ele não vai ser culpado, porque ele está sob a legítima defesa. Então ele tem que ter a certeza que vão ser justos no tratamento dele. E não ficar usando de situações hipotéticas de socializar a questão do juridiquês, né? Do policial ir lá e ficar, matou negro, mais um negro morto, porque tem 20 e poucos % da população que são mortas por serem negros e caramba, e que também não é uma verdade, que não é uma mentira. Mas isso não pode ser objeto de estudo tão somente dessas questões. E tem que ser visto com uma legitimidade muito grande essa questão do policial reagir. Ele tem que estar tranquilo para ele fazer o que tem que ser feito. Cara, a gente faz tudo certo. Tem uma água aqui, já botei pro seu. Vou botar. A gente faz tudo certo na ocorrência, mas a gente fica cabreiro, a gente fica com medo. Terminou, tá lá uma vez a minha última ocorrência, que inclusive mandar um abraço aí pro Cop Ramos, que tá ao vivo, tá aí no chat aí, um abraço. Também tem o Tenente tem o podcast Fala Tropa, né? Inscreva-se no canal do Tenente lá. E o Cop Ramos também tem um podcast muito top, né? Lá no Rio de Janeiro.
e tá aí prestigiando. Meu irmão, tiver aqui pro Natal, pode vir participar aqui também, viu? E o Eric Rodrigues, que assiste todos os episódios daqui do nosso canal. É o seguinte, a última ocorrência que a gente participou, tava tudo certo na ocorrência, mas a gente tava apreensivo para quando a perícia chegasse, o delegado chegasse. E aí a gente explicando pro delegado, não, pô, tá tranquilo aqui, a ocorrência tá amarradinha, mas a gente fica cabreiro mesmo assim, porque às vezes a gente precisa dar mais de 2 disparos no indivíduo. E aí teve uma vez que o juiz perguntou, mas por que vocês deram 4 disparos? E aí, pra eu explicar, cara, pro juiz, dizer pro cara, mesmo quando você dá só um pra um cara que tá com a arma na mão, ele pode dar mais 3 voltando. Sim. Então você atira até cessar a ameaça, né? Até você neutralizar, porque ele tá com a arma apontada pra você, né? E aí, não, mas foram 8 ou foram 4, só um ele não ia parar, não. Ele acha que com um disparo, dependendo de onde pega no cara, o cara não fica neutralizado. O cara tem a questão da adrenalina também, né? O cara tá em combate completamente, né? E quem estuda balística sabe, quanto mais vazamento de sangue o cara tiver, mais rápido o cara vai se neutralizar. Então é importante que eu volte pra casa vivo, né? Então, tem isso aí também. Não sei se o senhor sabe onde o senhor parou aí. Não, eu falei da legitimidade aqui, da questão da legitimidade. O policial tinha que ter uma retaguarda jurídica e tal, que eu acho que isso aí é que compõe mais... Eu acho que é o que incomoda mais a tropa, né? Além da questão da escala, obviamente, mas a questão ali de você ter uma retaguarda jurídica, de você saber o que você tem que fazer sem ter medo da reação do que pode acontecer. Outra coisa, por exemplo, eu vi um caso da menina que estava na Kombi, lá no Rio de Janeiro, que o cara um colega do policial lá no Rio de Janeiro tinha morrido no confronto naquele local. E aí ele foi lá, né? E na hora que ele tava lá, uma moto correu. Aí ele atirou, a munição do fuzil pegou no poste, se dividiu em 2, pegou na menina, a outra parte do projeto pegou na menina que tava na Kombi, né? Em outro país, né? Em um país que tem retaguarda jurídica pro policial, por exemplo, na Europa, teve aquele, não sei se é da época do senhor, né? O Jean Charles, no metrô. Sim. Né? Taser lá. Foram disparo mesmo nas costas do brasileiro. Eu lembrei agora. Nas costas do brasileiro. Lembrei. Porque, nesse caso do Rio de Janeiro que pegou na menina, lá fora eles levam em consideração que se não foi erro grosseiro, intencional, né? E outro ponto, se não tiver nenhum desses 3 pontos, o policial ele é afastado, mas ele não perde a função e não vai para o presídio comum, como é no Brasil. Entendeu? Porque médico erra, advogado erra, juiz erra. E é quase impossível a gente estar numa rua, né, no acompanhamento, o cara tirando a gente numa área urbana, né, como aconteceu aqui com a gente. Um senhor, numa troca de tiro, ele foi abrir a porta para olhar, inclusive estava de cueca, a munição pegou no poste e pegou na brecha da porta e matou o senhor. E aí o policial perde a função, né? Vai preso no presídio comum aqui junto com os bandidos. Em outros países, você tem essa retaguarda jurídica. Não, e isso é primordial, cara, para a execução ali da atividade policial. Assim como se o policial exacerbar a função dele, se ele ultrapassar o limite, ele também tem que responder. Aqui a gente não está falando só na questão da proteção policial. O policial ele tem que ser examinado com justiça, é isso que a gente está falando aqui. Então, se o policial, infelizmente, teve que tirar a vida de uma outra pessoa para preservar a vida de terceiros ou a dele própria, tá dentro do jogo, tá na regra, pô. Então isso não tem que ser feito de uma maneira vitimizada, a questão de tentar punir o policial, porque o policial tirou a vida de alguém. A gente não entra na favela querendo matar os outros. A questão é essa. A gente faz muitas das vezes o que tem que ser feito. Se a gente entra na comunidade e a gente é já recebido com tiros, pra gente poder avançar, a gente também tem que, de uma maneira estratégica aqui, também realizar disparos de arma de fogo contra quem tá disparando contra a gente.
Então essa questão tem que ser levada em consideração, mas hoje é uma questão muito política, é muito politizado tudo que você fala. Tudo que você também, né? é tudo montado, porque é o que eu falei. Qualquer ponto que você vai falar aqui, eu posso levar pela ótica A ou pela ótica B. Qualquer coisa que você falar aqui, eu posso ter uma ótica diferente do que a que você vai falar. Agora, eu acho que na hora de uma questão jurídica, a gente tem que olhar com uma certa neutralidade para isso. E a minha fala vem através disso daí, da gente ter essa neutralidade, né? De punir o policial quando ele tem que ser punido, porque já tiveram N situações de excesso, mas também de absolver o policial quando não tem o que condenar o policial, o que também já aconteceram várias condenações de policiais ali que não ultrapassaram o limite ali da legalidade também, entendeu?